Oi, meu nome é Stephanie Rich e esse é o podcast do meu método, do MSR. A ideia do método é trazer informações de qualidade de vida, bem-estar e aprimoramento em viver bem, em especial para mulheres 50+. Hoje eu tô aqui com a Roberta Lara, que além de ser uma profissional incrível, é minha afilhada. Depois eu vou contar melhor essa história. Rô, eu tô muito feliz que você veio, muito feliz com o seu aceite e acho que a gente tem muita informação boa para começar, né? Eu é que tô feliz de ter sido convidada, felicíssima com isso. Não só por ser a sua afilhada, né? Mas tá aqui como uma mulher 50+. É isso mesmo. Literalmente. Perfeito. Tô muito feliz. Eu é que agradeço. Fico muito feliz também. Rô, eu quero começar contando por que a nutrição e toda essa história da medicina do estilo de vida brilhou os seus olhos. Conta um pouco pra gente. Então, vamos lá. Eu sou bauruense e na minha família, né, ao momento que nós começamos a estudar, a minha irmã foi dentista, meu irmão foi advogado e eu escolhi uma profissão na época fora da curva, né? Porque eu entendia, e eu sempre me chamou muito a atenção quando as pessoas falavam assim, são dicas, comer alface, comer um legume. Eu falei, não, é muito mais do que isso. Além disso. Né? Muito mais. E aí aquilo começou a me aguçar o espírito e a alma, né? Então foi quando eu resolvi ir para a nutrição já com essa ideia. Uhum. E isso me custou, inclusive, ter saído do meu âmbito familiar muito nova, porque eu queria ir além. E foi quando eu busquei a residência, entendendo mais uma nutrição como um complexo, como uma entidade, na verdade, né? De uma coisa de corpo, mente e espírito. E é assim que eu entendo. E essa expressão que você usou, fora da curva, também traz um outro conceito, porque você sempre foi pioneira em algumas coisas, desde que eu te conheço. Como pioneira no instituto, pioneira na questão de avaliar cada paciente com qualidade. Então, isso sempre foi uma coisa que me fez admirá-la. Estou muito feliz que estamos aqui. A minha primeira pergunta é daquelas, hein? Manda. Comer bem após os 50 anos é igual comer bem a vida toda? Olha, eu acho que essa pergunta ela é muito interessante, porque assim, a gente está aqui para colocar coisas sérias, evidências científicas, mas também eu entendo hoje, aos 50, como uma mulher de 50 anos, que a gente não pode ver mais o copo. Quando a gente olha meio cheio, meio vazio, a gente tem que tomar uma decisão, né? Sem dúvida. Então, eu costumo dizer isso muito para as minhas pacientes, né? Eu posso não ter tido uma vida regrada até um determinado momento, mas eu posso ter um insight e entender que eu posso modificar. Ainda dá tempo. Sim. Claro, né? Entretanto, a gente está aqui também para despertar as pessoas para que cada um comece o quanto antes a ter uma qualidade de vida legal. Quando uma paciente, uma mulher, por exemplo, me diz, olha, aos 50 eu estou mudando isso, mas olha, eu já tive ganho de gordura abdominal, eu já tive perda óssea, eu sempre digo isso. Cada meta a seu momento. Exatamente. Vamos tentar programar agora como é que nós vamos estar aos 80. Exatamente. Né? E aquela questão que a gente já discutiu outro dia. Sim. Pensar nos outros, nas próximas gerações. Exatamente. Né, implantar o processo. Exatamente. Alguém tem que implantar, alguém tem que semear. Tem que fechar o ciclo antigo e começar um novo. E esse alguém tem que ser forte. Porque ele estimula as pessoas a saírem da zona do conforto. E você escuta muito isso lá no seu consultório? Essa questão, por exemplo, da mulher que quer fazer uma mudança e não necessariamente ela consegue o apoio da família, do marido, por exemplo? Claro. Isso é uma coisa muito comum. Porque, primeiro, né, a gente escuta várias versões. Então, por exemplo, até aquela coisa, quando você vai estimular as outras pessoas a saírem da zona do conforto, nem sempre é agradável para o restante. Então, cada um vai colocando um empecilho. Né? Que isso agora? Ou o marido falando, por quê? Você não vai ter mais 30 anos. É cruel essa fala. Difícil. É muito cruel.
Então, quando eu digo marido, pode ser qualquer outra pessoa Sem da família. dúvida. Às vezes, uma cunhada. No meu caso, o irmão. Enfim, qualquer um, né? Mas eu acho que o importante é a gente entender e nas nossas atitudes demonstrarmos isso. Veja bem, Stephanie, pensa. Eu, uma mulher de 50 anos, me casei de novo aos 56. Como é que eu vou dizer para uma mulher que está fazendo 50 que ela não pode mudar o hábito alimentar dela? Se eu simplesmente... Deu a volta completa novamente. Entende? Então, eu acho que a gente... E eu que ajudei nesse processo. Sim. Então, a gente vai entender que tudo gera esforço. Nada é fácil. Nada é tranquilo e nada é contínuo. Sem né? dúvida. É um processo. E até esse papo do propósito, ele é mutável, né? Sem dúvida. Então, eu lembro muito bem que quando eu resolvi fazer a faculdade de fisioterapia, a gente já tinha um relacionamento pessoal. Sim. E você mesma, eu falei, será que eu consigo? Será que eu dou conta? E você falou, não, você vai conseguir. E eu tinha exatamente esse propósito de cuidar das pessoas um pouco além do que eu já estava acostumada a fazer. Sim. E foi muito importante para mim essa nossa fase juntas, né? Eu me lembro, gente. Eu estava fazendo esteira e você fez o comentário, acho que eu vou prestar fisioterapia. Falei, preste mesmo, que você vai cuidar da gente lá para frente. Muito legal. Né? O então tal do propósito, exato, né? Aqui estamos. Claro, é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho mais específico. Até tenho dúvidas sobre esse termo que eu vou usar. Existem superalimentos ou suplementos recomendados para promover a saúde após os 50 anos? Então, a gente que trabalha com rede social principalmente, a gente se sente responsável por informações coerentes, né? Excelente. E a nutrição em si, eu digo da nutrição porque a parte de alimentos, informações nutricionais, hoje, infelizmente, acaba indo para uma gama de pessoas que nem todas estão preparadas para isso. Então, a gente toma muito cuidado quando a gente vai falar, por exemplo, de superalimentos, porque a gente não deve endemonizar nenhum alimento e nem colocar nenhum outro alimento como sendo o salvador da pátria, né? O importante é a gente entender que o equilíbrio nutricional bem realizado, ele sim vai administrar, por exemplo, que um uso de um determinado suplemento aconteça de uma maneira desejada. Lembrando, inclusive, que cada um tem a sua individualidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O superalimento é esse. Quer dizer, se eu como um superalimento, um exemplo, um inhame, que a gente sabe que no envelhecimento ele é muito legal. Mas o fast food que acontece nos bastidores o tempo todo, o inhame vai fazer a vez sozinho? É um milagroso, né? Então, é muito difícil. A gente deve prestar atenção nisso. Essa coisa, Rô, da padronização do processo. Todo mundo quer padronizar tudo. Então, a ideia desse podcast é justamente isso. É justamente tratar com que as pessoas sejam únicas. E esse ser único, ele tem que ser bem tratado pelo nutricionista, por um médico, pelo profissional de educação física. E sair dessa coisa do padronizar, né? Sim. E a gente quer que as pessoas entendam que elas são únicas. Sim, porque às vezes elas mesmas querem se encaixar no processo da padronização. Fazer parte da massa, né? Ou da cópia, ou daquilo que gostariam de ser. Sim. Muitas vezes deixam de enxergar o poder que tem. E daquela fase que a pessoa tá na vida, daquele momento que ela tá vivendo. Sim. Cada situação é uma, né? Sem dúvida. Isso me lembra também, Rô, a questão exames, sabe? Eu percebo que as pessoas fazem os exames de sangue, vão ao médico, o médico faz o pedido e elas às vezes não levam no retorno os exames. Porque elas aprenderam a ler os limites do exame e acham que tudo bem. Ah, tá tudo bem, tá dentro do limite. E não necessariamente, né? Explica um pouquinho, por exemplo. Olha esse ponto da pergunta da Teté aqui, hein? Isso aqui é crucial. Quando a gente fala num ser único, numa entidade que é aquela pessoa, aquilo é mutável, tá? E quando a gente, às vezes, vê os exames que são super importantes, que a gente faça, o check-up, né? Isso é sensacional e precisa ser feito realmente. A gente tem ali os índices de referência. Mas, como eu sempre digo, numa avaliação, principalmente numa avaliação nutricional, que isso é um dos pontos da avaliação nutricional, eu preciso entender não como números, mas como indivíduo. Um exemplo, eu tenho todos os meus exames em padrões de normalidade, mas aí tem alguns que estão no limite superior. Só que eu já vi que aquele paciente está num momento estressante da vida dele, né?
que ele está apresentando um acréscimo de gordura abdominal, por exemplo, que é altamente inflamatória e que é um indício de que as coisas estão caminhando por um ponto que eu tenho que tomar cuidado. Virar a esquina, né? Então, quando eu olho, exemplo, uma hemoglobina glicada que está aumentando um pouquinho em relação aos patamares anteriores, um triglicérides que está subindo um pouquinho, ainda assim dentro da normalidade, já é um ponto que eu preciso olhar para aquela pessoa. O comportamento também. Com maior cuidado. Sem né? dúvida. Ah, mas não tem ninguém na minha família que tenha, mas existe o meio ambiente que favorece. A genética é fundamental, mas existe todo o processo de epigenética que também leva a gente para alterações. Então, aquela coisa da gente olhar e falar, não, tá tudo bem, não vou nem levar, a gente constrói um processo de fechamento muito delicado. A gente entra até naquela questão sono, né? Então, sono, por exemplo, para mim, sempre foi o meu ponto fraco. Eu sempre dormi pouco e sempre acordei muito bem. Todo esse processo que eu passei com meu pai acabou ressignificando um pouco isso para mim. Sim. Então, hoje eu valorizo o sono de outra forma. E eu acho que a gente tem isso em comum. Temos. Né? Conta um pouco essa parte. É o que a gente sempre fala, né? Eu fazendo a pós-graduação em medicina do estilo de vida, eu entendi cada vez mais a importância do sono. A gente já lia sobre a importância do sono no ganho de peso, na redução do metabolismo, ou seja, gastando menos energia. Mas muitas vezes a gente tem esse lado super-herói e fala, nossa, acordei super bem, tô dentro e tudo mais. Só que não é assim. São mudanças que a gente muitas vezes não percebe no dia a dia, mas que levam a alterações hormonais extremamente significativas. Uma delas, por exemplo, é a redução de serotonina, a redução da captação de serotonina. Gente. Né? Então, quer dizer, a questão da memória, tudo isso vem trazendo distúrbios que já começam a caracterizar um processo depressivo. Então, a gente tem que entender o sono mesmo como uma necessidade. Não é à toa que a gente vê várias ferramentas tecnológicas hoje que medem o sono. Calculam o seu sono. Sim. E chamam a atenção para isso. E, Rô, voltamos àquela coisa do indivíduo. Algumas determinadas fases, a gente até abre mão, né? Sim, Lembra? sim, aquela sim. fase que você tinha que trabalhar, cuidar Sim, de filho pequeno. Eu acho legal a gente contar um pouco de você, porque é o que é de verdade, é o que as pessoas vivem de verdade. Não é uma coisa assim que você só vê lá no Instagram e que você quer seguir e não sabe exatamente todos os passos que aquela pessoa deu, né? Esse ponto que você está falando é uma coisa muito importante, porque às vezes eu também falo isso para os meus pacientes, Teté, que é assim, gente, tem momentos que são escolhas. Eu gosto da palavra bifurcação. Eu aprendi com meu pai isso, né? E várias vezes na minha vida isso aconteceu. Então, por exemplo, a questão do sono. Aonde começou o meu distúrbio do sono? Ele foi causado porque eu tinha um filho com 8 anos, um filho com 9 anos, e eu não queria que os meus filhos tivessem problemas na escola ou qualquer outro tipo de problemática, porque eu resolvi fazer mestrado e doutorado em Ribeirão Preto. Sim. Era o sonho da minha vida, mas eu entendia como mãe que o meu sonho também não podia prejudicar. Então, o que acontecia? Escolhas. Eu ficava o tempo todo com eles, acompanhando a lição escolar, preocupada com a alimentação, levando para a escola, para as atividades dele, além de trabalhar no consultório. E aí eu priorizava a minha madrugada para escrever a tese. E eu tenho facilidade para escrever à noite. Sim. Eu tenho boas ideias à noite. Então, isso daí foi uma coisa que atrapalhou um pouquinho, mas eu entendo isso como uma necessidade. Valeu, porque os meninos estão aí. Isso. São 2 médicos correndo a vida deles agora. Isso, exatamente. Né? Então, eu acho que também a gente precisa passar essa condição para as pessoas. Né? Para mim, não vivi exatamente a mesma coisa por não ter filhos, mas para mim sempre foi difícil lidar com sono porque era perda de tempo. Sim. Depois que eu estudei muito, que eu consegui compreender melhor sobre isso. E até você falou do seu pai, o meu pai falava para mim, filha, você vai ter que se preservar um pouco mais, vai ter que ir mais devagar, Sim. porque o meu ritmo sempre foi muito acelerado. Sim. E no fim eu aprendi na marra mesmo, né? Sim, a gente sempre aprende na marra. Interessante. Agora, o legal é que esse aprendizado na marra aprende a gente a ser mais acolhedora com o outro.
entender, né? E não só, eu tô te mandando dormir cedo, comer direito, fazer ginástica. Porque é muito triste, muito chato o paciente chegar no seu consultório, por exemplo, que a gente faz, por exemplo, lá a roda da vida, com os pilares da medicina do estilo de vida, e aí você vê satisfação e confiança para cada situação. Você chegar para o outro e tá tudo desarranjado, eu não sei nem por onde que eu vou começar. Meu, não dá. Não existe isso, né? As pequenas metas, as metas SMART para cada mudança tem que ser reverenciada, principalmente após os 50. Sem dúvida. Porque isso já é uma vida, né? Tem uma importantíssimo. vida ali atrás, né? E porque aquela pessoa quer viver. Ai, sim. Nossa, lindo. Ela quer viver. Perfeito, perfeito. Né? Ela quer. E Rô, a pessoa 50 anos, a mulher de 50 anos, menopausa, né? Acende uma luz vermelha. O que a gente tem de novas estratégias, principalmente nessa questão suplemento? Então, vamos lá. Vamos entender. Me conta as novidades. Vamos entender que a menopausa, tudo bem, a gente tem uma série de alterações, mas antes de mais nada é quase um preconceito. Igual o etarismo, né? A mulher, para falar da menopausa, ela fica acanhada. Ai, será que eu falo? Será que não? Será que eu posso dizer? E eu faço questão de trazer esse tema, como outros temas, às vezes, muitas vezes polêmicos, porque eu acho que a gente precisa se sentir mais confortável. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que a mulher na menopausa, ela tem os sofrimentos dela, sim. Sono, os fogachos, né? Memória. Às vezes aquela memória, ou às vezes aquela até sensação da baixa autoestima, porque muitas coisas caem no mesmo processo da menopausa. Sim. Filhos que vão indo embora, a gente vai perdendo os nossos pais, o casamento que pode ser desfeito nessa faixa etária, e a pessoa fala assim, nossa senhora, agora eu vou ficar sozinha para o resto da vida, e às vezes a solidão também é bem-vinda, né? Então, tem uma série de coisas que não pega é um botão, aí. Né? Não. Porém, hoje a gente tem mesmo, em termos de estudos e de evidências, N suplementos que vêm depois do equilíbrio dietético, né? Da atividade física, né? Vem depois do equilíbrio dietético. Nós temos macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras. E aí temos vitaminas e sais minerais e outros suplementos. Certo? Sim. Então, acima de qualquer coisa, vamos comer. Que o momento comer, esteja sozinho ou esteja em grupo, ele é bênção e ele precisa ser respeitado como uma coisa prazerosa. Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. Mas tem suplementos fantásticos. Por exemplo, eu uso inclusive magnésio inositol, neuroplasticidade. Lindo. Né? Cerebral. Coenzima Q10, energia para as mitocôndrias, que a gente precisa para cérebro, fígado, fadiga e tudo mais. Entretanto, o suplemento é importante, só que se eu não lembrar que nos 50 mais, os mirtiláceos, mirtilo, cereja, sempre procurando coisas que também sejam da safra, para que a condição financeira bata, né? Framboesa, amora, que muitas vezes tem, é simples de encontrar. Simples. Eles apresentam uma substância chamada antocianina, que é extremamente responsável pela neuroplasticidade. Então, quer dizer, suplemento, fundamental, legal. Hoje é uma coisa que as pessoas têm mais acesso desde que bem indicadas, né? Perfeito. Mas o equilíbrio nutricional, ele é muito importante. Ponto crucial, né, nesses 50 mais, tanto para mulheres quanto para homens, a gente entender que lá atrás, quando a gente fala, essa barriguinha que está aparecendo, não, essa barriguinha ela é inflamatória. Ela produz substâncias inflamatórias que ao longo do tempo aumentam o nosso risco para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia. Então, vamos entender esse acesso que já vem desde a infância. Isso. Né? E a tal da creatina, que é nova luz. A nova luz, ela já existe há muito tempo, ela já foi pisoteada e agora, né? Como existem mesmo, os estudos, eles são importantes para isso. Mas nessa fase, ela é muito legal porque ela ajuda muito na questão da fadiga, né? Das dores musculares, e ela tem sido apontada como uma coisa muito interessante, que é na intolerância à glicose. Olha. Né? E a gente entender e saber fazer o quanto entrar. Olha, eu vou tomar, então, 20 gramas porque é legal. Não é assim, gente. Nós vamos administrar.
temos na dieta E vou te falar. proteína, carboidrato e gordura. Aí- O que eu vou dar a mais também precisa ser E aí vem um calculado. pouco do autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer, né? Você Sim. tem que se conhecer Sim. e isso a gente também tem que ajudar a pessoa a se conhecer, se Sim. entender, pra perceber em que ponto que aquela creatina vai ajudar, né? E não só a creatina, né, Esté? Porque, assim, são tantos suplementos maravilhosos que existem hoje, que também, eu particularmente como nutricionista, eu não entendo que a gente tenha que andar com um conglomerado de potes. Um viajaste com a mão cheia. Entende? Porque também eu acho que a gente tem que ter outros critérios. Também saber indicar o suplemento correto para a hora certa. Pra aquela pessoa. Às vezes precisam de mudanças no decorrer do tratamento. Sim. sim. Né? Os momentos mudam, as necessidades modificam. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Rolar no consultório desses sintomas da menopausa, você sabe me dizer, assim, 2 que você mais escuta? O que é muito sofrido para a maioria das mulheres é ganho de peso e insônia. Né? E Isso aí o sono de novo, né? A insônia. Sempre, porque o que a insônia traz, né, Stephanie? Normalmente ela não traz pensamentos acolhedores, filosóficos, nem ideias mirabolantes, né? Você vai ficar pensando em coisas que, infelizmente, que a gente precisa estar mudando esse processo, que o envelhecimento é o fim de linha. A gente entende que são processos, mas também são processos, eu adoro ler biografias. Também amo, minha paixão. Tá? Homens ou mulheres. Mas eu adoro ver mulheres, por exemplo, que aos 70 criaram uma empresa. É E deram lindo, né? certo. Sim. Né? Então, quer dizer, eu acho que deveria ser um momento, a menopausa, de autorreconhecimento. E eu acho que a menopausa, eu que tenho 38 anos, eu acho que eu falo da menopausa também com uma certa facilidade, porque eu acho que as pessoas têm que encarar de outra forma. E, inclusive, chegar na menopausa de outra forma. Até porque, assim, a gente consegue conduzir melhor todo o processo. Sem dúvida. Ela vai acontecer. Não Sem tem como ir dúvida. contra isso, né? Sem dúvida. E eu acho muito legal a gente manifestar isso, você dizer os seus 38 e eu dizer os meus 58, porque eu quero ser uma sexagenária legal. Eu não quero ser chata. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Não quero. A chatice a gente já tem, mas eu não quero piorar, né? A chatice natural da gente, que é o nosso lado, a maneira da gente ser, que a gente também aprende a amar mais, a dar mais valor. Mas eu quero chegar bem, né? Eu quero chegar bem, eu quero andar legal, eu quero falar legal, eu quero... Rô, e chega lá no seu consultório, muita gente... com certeza chega referente, né? Se referenciando a você. Sim. Mas qual é o primeiro passo, assim, para aquela pessoa que chegou? 50 a mais, menopausa, processo inflamatório, já percebeu o abdômen, já vem com os sinais postergados da menopausa. Você consegue, nesse primeiro momento, já identificar alguma questão relacionada não só ao sono, como, por exemplo, a ansiedade, que está tão na moda também? Sim. Vamos lá. Eu acho que essa pergunta ela é filosófica. Vai, é isso. Aqui estamos. Sabe onde começa a percepção do profissional? Na hora que o paciente entra em contato com a possibilidade de um agendamento. É aí que a gente tem que trabalhar. Porque a gente já tem que preparar esse campo para que essa pessoa entenda que ela vai ter um acolhimento muito diferente, né? Por quê? A ansiedade machuca. Machuca muito. Sim. Né? E principalmente uma mulher na menopausa, ela já chega se sentindo muitas vezes diminuída. Só para você ter uma ideia, inúmeras mulheres que eu já atendi, por exemplo, com câncer de útero ou câncer de mama, numa faixa etária, na passagem climatério, né, a perimenopausa para a menopausa, teve sempre uma situação traumática antes. Olha. Tá? Situações traumáticas mesmo, ou no casamento, ou outras situações pessoais, ou no trabalho, uma frustração muito grande. Então, esse acolhimento da ansiedade, Stephanie, ele é muito importante. Muitas vezes, no primeiro momento, no primeiro atendimento, o que pouco importa é a dieta. É eu falar da comida. Sem dúvida. Né? Porque aí a gente aprende escutativa.
E é isso que Escuta. é isso que eu amo, sabe, um pouco, que é isso que eu venho buscando muito no meu trabalho também, que eu ensino os meninos do método. Você precisa olhar para essa pessoa e tudo que tá ao redor, né? Exatamente. Tudo que ela precisa para poder conseguir fazer o que a gente já estudou que funciona. Então, para você colocar o que você estudou de acordo com o que a pessoa precisa e gosta, é um trabalho. E tem um ponto, porque eu como nutricionista e você como uma educadora física, eu escutava muito isso de um professor meu. Nós não temos o poder da caneta, Sim. que é a prescrição, que muitas vezes a gente via anteriormente, que é uma prescrição mágica que vai resolver um problema de perda de peso, por exemplo, sem trabalhar esse processo da mudança. Então, nós, como profissionais desta área, precisamos, já que queremos trabalhar com isso, com mudança de estilo de vida, se unir. e a gente precisa estar preparado. E entender que a pessoa, muitas vezes, não deixa de fazer atividade física porque simplesmente ela é preguiçosa. Ou ela não deixa de perder peso porque ela... Não, são vários fatores que entram. Juntos, né? E é neste momento que a gente tem que treinar toda a equipe para olhar... Se falar, se conversar. Cada um com tudo aquilo que cada um traz. E hoje em dia, essa coisa de se tratar é muito complexa, né? Porque eu percebo que a pessoa vai no médico que lida só com a endocrinologia, outro que lida só com a parte ginecológica, e a pessoa não sabe por onde, por quais passos para poder chegar naquela saúde que ela tanto deseja. Porque as pessoas querem ser saudáveis, as pessoas querem ter uma longevidade. Só que precisa desse acolhimento, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, e também de um passo a passo. Por isso que eu até tomo um pouquinho de cuidado quando eu falo, né? Quando eu vou começar uma palestra, que eu falo, sempre eu faço esse comentário. É difícil ser saudável, se você pegar a palavra saudável. Porque a saúde, ela está ligada nos vários complexos de cada pilar do estilo de vida. Sim. De repente, você está com sono ok, exercício, atividade física ok, relacionamento no chão. Pronto. Né? Já então, foi quer o dizer, motivo completo. Entender que a gente precisa trabalhar o equilíbrio, que nem sempre o equilíbrio vai ser 100% em todos os âmbitos, também é nossa função trabalhar isso e estimular, comentar sobre as nossas vidas. Eu acho isso interessante, respeitando o paciente ou até as pessoas que estão ouvindo a gente falar. Sim, mas assim, somos seres humanos vulneráveis, né? Somos vulneráveis. Temos o conceito, temos o trabalho, mas nós aprendemos muito com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Muito. Né? Diariamente. Então, isso é muito importante para não ficar aquela coisa, Esté, de assim, a doutora está aqui, você está aqui. Aquela distância. Né? Na medicina do estilo de vida, estamos todos lado a lado. Sim. Horizontalizados. Perfeito. Né? Rô, eu queria comentar um pouquinho sobre saúde óssea e muscular, mas para falar disso, eu quero saber como é o exercício para você. Bom, eu também cometi alguns lapsos bem lá para trás, né? Quando eu tinha muita coisa para estudar, tinha que entregar pedaços da tese, eram momentos sacrificantes. Eu tive 8 anos de pós-graduação contínua entre mestrado e doutorado. Sim. E aí, quando tinha alguma coisa muito importante para entregar, a primeira coisa que eu falava, não vai dar para fazer o exercício. Hoje, a casa pode estar de ponta cabeça. O exercício vai acontecer. Porque é minha poupança. É ali o que eu estou colocando. Eu sei que minha saúde mental, ao longo do meu dia, ficará melhor após o exercício. Né? Eu tenho hipotiroidismo de Hashimoto. E quando a gente tem hipotiroidismo de Hashimoto, às vezes a gente tem mesmo aquela sensação um pouco de... a gente fala pensamentos nebulosos, que você acorda e fala quem sou, o que vou fazer hoje. Sabe um negócio meio assim? O exercício melhora muito. Logo depois eu já saio. Quem sou, o que vou fazer? Já sabe tudo. É bem isso. Então, entendendo todo esse processo, eu entendo que a minha mobilidade é importante, porque se eu estou com 58 anos e eu gostaria de conhecer pelo menos
sei lá, mais uns 15 países, eu preciso andar, né? Mesmo que Carrega uma a mala. mancadinha, é um malão, né? Você bem conhece. Então, assim, eu preciso ter essa força muscular, essa coisa é importante. Então, trabalhar a atividade física pensando nesse recurso de importância, ela para mim se tornou um hábito. Perfeito. Indispensável. Perfeito. Então, a gente precisa do magnésio, a gente precisa do ferro, a gente precisa do cálcio, a gente precisa de todos os nutrientes específicos, principalmente os micronutrientes. Mas Para isso, a bombinha precisa funcionar. e outra coisa, os artigos científicos de evidência já mostram que a creatina, por exemplo, ou acima de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, no 60 a mais também se ganha peso. Yes! A gente vê isso na bioimpedância. A gente vê isso na avaliação antropométrica. Então, assim, Então, quem gente, ó, disse... dá tempo. Dá tempo. Precisa Quem disse começar. que não se ganha? É claro que temos perda muscular. Sabemos disso. Mas estamos ali. Sim. Esforço contínuo. E conduzir esse Exato. envelhecimento, né, Rô? Porque os problemas vão acontecer. Sim. Eu acho que quando a gente está preparado para isso, né, a gente consegue conduzir o problema melhor. Sim. Que foi o que aconteceu comigo. Então, para mim, era uma prioridade. Quando eu estava no hospital internada com meu pai, era fazer o meu treino. Faça chuva, faça sol. Sim. Mesmo que eu treinasse muito mais leve do que eu tô acostumada, porque eu não tinha um sono de qualidade. Mas era a minha válvula Era o que também. poderia ser feito Sim, naquele momento. sem dúvida. Porque eu tinha que tomar decisões que Sim. não eram minhas. Sim. Né? Então, muito interessante. Eu fico pensando como é isso na vida de uma mulher que é mãe e que tem que tomar decisões pelos filhos, pela casa, pelo marido, né? E pelos pais. E esse momento, né, de dificuldades que você chega aos 50 anos, quando você também olha para os seus pais de uma maneira mais frágil, mais vulnerável, eu acho que também isso vai despertando na gente como a gente gostaria de estar naquele momento. Né? Porque uma coisa que a gente vai aprendendo também, Stephanie, que as gerações mudam. Né? Sim. E nem sempre a gente cativa muito isso nos filhos e nos familiares, mas não há garantias de como você será cuidado. Então, a autorresponsabilidade em querer estar tem bem... que bater alto esse sino. Até porque os mais jovens também muitas vezes precisam do aconselhamento daquele mais experiente. Né? Então, é muito bom a gente continuar sendo referência aos 50 a mais, aos 60 a mais, aos 70 a mais. E Rô, você é super referência. Eu comentei aqui no começo do podcast que você é minha afilhada, então eu sou madrinha da Rô de casamento, do casamento novo dela. E que os dois eram meus alunos e a gente conseguiu dar um match, né? Paquerinha, gente, 50 a mais. Né? Conta um pouquinho aquela coisa da mudança de rotina, inclusive do seu marido, com relação a hábitos errados. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas às vezes falam, segundo casamento é mais fácil, né? Como se tivesse paradigmas para isso. Mas na verdade não é. Porque, primeiro, ninguém casa para se separar, então tem a dor do luto, da separação e tudo mais. Mas quando... E eu ouvi muito assim, ó. Nossa, que louca! Você vai casar de novo? Né? Acho que até o meu pai falou isso pra você. Seu pai falou que eu tinha que sempre ficar agora só, né? Mas, assim, é muito legal você conhecer uma pessoa que, de repente, pode ser o seu parceiro e seu companheiro, né? Eu acho que a percepção desse segundo casamento também está na compreensão do investimento a longo prazo lá na frente. Também tem isso, né? Sim. A gente também não tem mais uma percepção poliana da vida. Claro. Certo? Outros momentos, e né? Aí, essa preocupação com as melhores qualidades de hábitos é fundamental. Porque... Juntos. Vamos fazer as contas? 50 a mais, tudo bem, podemos viver até os 100, mas já é mais difícil, né? E aí já vem algumas questões que vão dificultando essa trajetória. Sim. Então, havia o problema do tabagismo. Para mim era uma novidade muito grande lidar com o tabagismo, porque... Muito longe da gente. Muito longe da minha saúde, realidade. a gente nem... Sim, mas foi uma escola para mim de aprendizado. Porque eu entendi o que é a força de um vício. Sim. E o quanto ele também queria... E era sofrido o processo. Muito! Era sofrido para mim e para ele 50 milhões de vezes mais. Porque era um recurso que ele tinha. E aí eu sempre bato naquela questão, né? É fácil? Não é fácil.
Uma pessoa que está tirando cigarro, ela te enforca todo dia porque você é culpada de estar perdendo o meu melhor amigo. Sim, que era o cigarro. É difícil. Mas ali tinha um propósito. Juntos, que é o muito mais legal. importante, né? Principalmente de quem está estimulando, porque está ali no front das vezes do tiro, né? Né? Daquela situação. E eu acho que isso é muito legal. Voltamos a dizer, eu poderia ficar numa zona de conforto, fingir que não era muito comigo, Tá tudo não bem. gostava muito do cheiro e tal, mas tudo bem. Mas não, eu tenho uma preocupação da saúde cardiovascular dele, porque eu gostaria... A gente estuda isso, né, diariamente. de ter esse companheiro firmemente comigo e também me sentia assim, poxa, que mulher eu sou, né, para não aguentar esse tranco. Vamos lá, vamos isso tocar. aí, excelente. Então, acho que foi mais ou menos por aí. Olha, Rô, o mais importante aqui hoje era que as pessoas entendessem o porquê de você ser a Roberta Lara. Por que que você traçou esse caminho brilhante até aqui e das pessoas entenderem que é possível um tratamento onde você é o pilar, você é a pessoa mais importante. E se cuidar é a coisa mais incrível que você pode fazer por você e por todos que estão à sua volta, né? E acho que só um ponto para reiterar um pouquinho isso, até falando dessa questão do tabagismo, mas de outros vícios ou outros hábitos, a gente também tem a percepção em todo esse processo de vida da gente, que às vezes a pessoa também, mesmo querendo, muitas vezes naquele momento não consegue. Sim. E no momento que não consegue, isso não significa que é o fim da linha. As coisas podem acontecer, como aconteceram nas nossas vidas. Sim. Então a gente precisa também respeitar esse processo. Ali fui firme. Perfeito. Mas vamos dizer que temos aqui pessoas nos assistindo e falam, pô, eu tentei, então sou fracassada porque eu não consegui com o meu próximo. Não, gente, também depende do protagonista da história, depende da gente. Uma vez que não deu certo, não significa situação fechada. A vida pede desafio. A vida pede e a informação tá aí. A gente tá aqui para isso, para dar uma informação para que as pessoas aprendam a se conhecer. E isso vai ajudando todo mundo que tá em volta. Você ficar mais firme mesmo para segurar os processos, né, Rô? Isso aí. Rô, conta um pouco como tá sua agenda. Que Vamos lá. Essa mulher maravilhosa, como tá a sua agenda presencial, sua agenda online, como tá esses novos passos aí? A presencial sempre aconteceu, né? E, claro, naquele instituto lindo que existe, conhecer. É bonito mesmo. É um lugar que eu me inspiro muito lindo. Lá dentro. Eu adoro ficar dentro do instituto. É um lar para mim, né? E cada detalhe ali é feito para receber. Cada detalhe, desde a música, a cor, os objetos, o sorriso da Aline lá na frente, de quem estiver ali, isso é muito importante. Então, a agenda presencial, ela mudou um pouco, Stephanie. É muito interessante isso que eu vou dizer. Quando a gente tem menos experiência e menos maturidade, a gente acha que a agenda precisa ser lotada. Hoje, eu entendo que eu dou mais tempo para cada paciente meu. Isso, para mim, é crucial. Para mim também mudou tanto isso. Já aconteceu, por exemplo, de uma primeira consulta minha durar 3 horas. E não faz muito tempo que isso aconteceu. Então, hoje eu entendo que lacunas na agenda são momentos de gestão e criação. As grandes ideias saem desse momento e as consultas também acontecem, até porque a gente não trabalha muito mais com consulta única. Sim. São programas. Os programas são o que eu mais acho legal. Isso. 4 sessões, 6 sessões. Eu entendo que a entrega de uma mudança alimentar, ela deve ser feita, no meu caso, dentro do espaço gourmet, que eu tenho essa estrutura, mostrando ali situações práticas. Até porque, assim, igual a relação com os médicos. Eu sempre trabalhei muito próximo aos médicos por causa disso. Porque a gente tá ali mais presente na vida do paciente. A gente tá ali na linha de frente, igual você mesmo comentou. Então, é muito importante que a gente consiga ter o tempo para sentir, para entender e aprender aquele paciente. E aí, sim, o tratamento ser perfeito, né? Não só com os profissionais que encaminham o paciente pra gente, mas principalmente quando a gente encaminha para outros profissionais. Eu tenho esse hábito, né? Eu acho importantíssimo. Olha, eu sou tal pessoa, eu encaminhei tal pessoa para você, as particularidades são essas, isso, né? Não vai lá só com a cartinha ou só com o exame, né? Sem dúvida. É importante. E outro ponto importantíssimo, você libera, conversa com o paciente? Sim.
Perfeito. Porque ele precisa entender que eu estou ali também. Claro que existem momentos, né? Que às vezes a gente não está naquele momento, mas o feedback vem logo na sequência. Mas que não seja aquela coisa inatingível. Não dá para chegar ali. Não, não é assim. Eu nem quero ter isso. Não. Então, a agenda presencial, ela funciona muito bem nisso, mas eu também deixo espaços para gestão, para as assessorias que a gente tem, porque eu preciso entender o que eles estão me dizendo. Sim. Né? Preciso cumprir tarefa, que às vezes é muita coisa, e não quero fazer mais, assim, simplesmente gravar uma informação. Eu entendo que hoje nós somos comunicadores, nós temos responsabilidade para isso. Muita. Né? Certo? Que bom. E o online que cada vez mais está crescendo e a gente quer que cresça. E nós estamos criando outros produtos. Não só mais para atendimento de paciente, mas para jovens nutricionistas. Finalmente, essa mulher precisa capacitação. Ensinar os novos, a nova geração a trabalhar direito, né, Rô? Eu acho que, assim, nessa maturidade dos 50+, eu já dei muita aula em congresso, já dei aula no Brasil inteiro, mas agora eu preciso trazer para dentro do Instituto, né? Perfeito. Como é o método Stephanie? Como é o método Roberto? O que a gente fez para conseguir estar no consultório por 30 anos? Não, perfeito. Né? É mais ou menos isso. Rô, e é preciso... sempre foi difícil, por exemplo, para trabalhar com os meus pacientes, os meus alunos, com relação a outros profissionais de outras áreas, porque eles não tinham essa consciência. Sim. Né? E você ensinar a consciência para o outro profissional, maravilhoso. E o mais muito legal, feliz. A maturidade de você falar assim, né? Porque eu vou pôr pessoas lá dentro e vou pôr no online. Nossa, mas eu vou pôr lá dentro, vai pegar o meu jeito de trabalhar. Não. Agora eu preciso passar. Exatamente. Né? Agora a sensação de passar é muito pleno. É o que funciona, né? É o que cuida das pessoas de verdade. Até, Stephanie, os tropeções. Sim. Gente, ó, eu tropecei aqui. Presta atenção. Eu falo para os meninos, né? eu falo, me usem, vocês têm que me perguntar o que já aconteceu de erro que não deu certo, né? De acertos e desacertos. Eu acho isso fundamental. E o online, ele foi muito abrangente, né? Porque ele faz com que a gente consiga, inclusive, acolher as pessoas que moram fora do país. Sim. Que já estão longe da família, que isso também é um agravante em algumas situações. Nossa, muito. Né? Muito. Era um motivo de ansiedade para buscar um alimento ali para... Lugares mais frios, aquele inverno. Os mais calóricos, de densidade calórica lá em cima, eram os mais aconchegantes naquele momento, né? Sem dúvida. Perfeito. Que isso bom aconteceu. Quem a tem como nutricionista, hein? Que sorte. Digo mesmo para você. A minha última pergunta é um pouco profunda, eu diria. Eu quero saber o seguinte. O que a doutora Roberta falaria para mulher 50+, Roberta? Então, vamos lá. Eu acho que todas as vezes que a gente tem processos de vanguarda, às vezes a gente acaba também tomando muitas pedradas, né? Eu acho que isso faz parte de quem está na linha do front. Muito, né? Então, eu diria para toda mulher 50+, que é o que eu estou dizendo para mim, né? Nunca deixe nada. Gente, isso não é chavão, não, mas é verdade. Não deixe nada. Não estou falando pessoas, mas qualquer outra situação, apagar a sua luz própria. E aí eu tenho uma frase que eu vi hoje. Você conhece a pessoa, que é o reverendo Lucas, que foi o que fez o nosso casamento. Eu acho ele sensacional. Sensacional. E ele pôs uma frase hoje que eu falei, nossa, que ela dizia assim, ó. Segue seu destino. Olha só, segue seu destino. Rega tuas plantas. Ama suas rosas. O resto é sombra alheia. Perfeito. Segue. É isso que eu diria. Que lindo! Meu amor. É isso aí. De verdade. Obrigada. Estou muito feliz que você veio. Obrigada por tudo, pelos ensinamentos. E que esse podcast seja sempre um sucesso, trazendo muita informação. E a gente vai se encontrar mais aqui, porque eu quero fazer uns encontros diferentes, tá? Se prepara. Tô dentro. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E a gente vai ter muita informação de qualidade, assim como vocês viram. Um beijo.